é um panorama geral das drogas, desse assunto drogas no Brasil e no mundo. Vamos então fazer aqui, passar os olhos, um panorama geral. Botem lá. Olha, vamos começar com Einstein. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Ou seja, se a política criminal em relação às drogas é a mesma desde faz 40 anos, pelo menos, quando Richard Nixon declarou guerra às drogas, desde esse período só se faz a mesma coisa. Quem faz a mesma coisa não pode esperar resultados diferentes, e efetivamente nós não temos tido resultados diferentes nessa área. O consumo só aumenta, a produção das drogas só aumenta e a atividade toda repressiva sempre um fracasso. Sempre um fracasso. Então notem, vamos colocar o ponto de partida. O ponto de partida é Nixon no final dos anos 80, final dos anos 70, quando então os Estados Unidos declararam guerra às drogas. Esse é o ponto de partida. Você não entenderá nenhuma legislação atual no mundo se você não firmar esta premissa como ponto de partida fundamental, que é final de 70. Anos 80, assume o governo americano Ronald Reagan. Ele assume o governo norte-americano e introduz um recrudescimento terrível no que diz respeito à legislação. Endurece as penas, aumenta penas, cria crimes novos, embora o slogan de Reagan fosse mais suave na aparência. Reagan dizia: "Just say no", basta dizer não, diga não, apenas diga não às drogas. No entanto, não foi isso que ele fez na prática. Na prática, aumentou penas e colocou milhares e milhares de usuários nas cadeias norte-americanas. O usuário de droga e também o traficante, mas sobretudo o usuário de droga, explica a explosão carcerária nos Estados Unidos desde a década de 80 até o final do século 20. Houve, portanto, aí um incremento enorme de gente presa, crimes que versava sobre drogas. Na década de 90, como é que nós passamos a década de 90? A Colômbia enfrenta de maneira muito forte a sua maior crise perante as drogas. Colômbia viveu os anos 90 com uma crise imensa, enorme, terrível, com o cartel de Medellín. Depois acaba o cartel de Medellín, entra o cartel de Cali, e assim as drogas na Colômbia marca uma década terrivelmente forte, com muitas mortes, com muitos assassinatos, e assim esse é o quadro da Colômbia nos anos 90. Introduziu-se na Colômbia uma política sobre as drogas muito conhecida como plata e chumbo, prata e chumbo, ou seja, as drogas perante o poder público ou vai por corrupção, por meio do dinheiro, prata, ou vai por meio dos assassinatos, por meio do chumbo. Plata e chumbo, portanto, era essa a política nos anos 90 na Colômbia. E o México? O México, já desde os anos 90, mas especialmente agora, mais recentemente, o México declara guerra contra as drogas e coloca como chefão de tudo para combater as drogas um militar duríssimo que no final se converte para o tráfico de drogas por meio da corrupção.
E o Brasil? Brasil, uma lei de 86, uma lei que punia com pena de prisão. Passa as décadas de 90 e até o começo dos anos 2000, o Brasil passa todo esse período com uma lei duríssima, punindo o usuário de drogas com pena de prisão. Isso só modificou recentemente com esta lei aqui que nós vamos analisar, que é a 11.343. O Brasil não foi diferente dos outros países e, portanto, também se curvou à política norte-americana, assim como tantos outros países, e centralizava na prisão o eixo de combate às drogas. O Brasil chegou a aprovar a lei dos crimes hediondos nesse período e colocou o tráfico de drogas equiparado aos crimes hediondos e assim tratou, durante toda essa época, tratou o tema drogas, seja usuário, seja o tráfico. E a ONU? A ONU, em 1998, consegue uma proeza histórica, algo nunca visto dentro da ONU, que foi um consenso em termos de política criminal, que foi um consenso no seguinte sentido: eliminar as drogas da face da terra de uma vez por toda em 10 anos. Isso foi em 98. Agora a pergunta: você acha que essa declaração enfática da ONU de 98, você acha que ela produziu efeitos desejados? Ou seja, que eles queriam em 10 anos acabar com as drogas na face da terra. E eu te pergunto, o que é que aconteceu nesses 10 anos depois de 98? Ou seja, de 98 até 2008 e mais especificamente até 2011, o que é que aconteceu em termos mundiais nessa área da política pública e especificamente da política criminal, que é o tema drogas? O que aconteceu? Acabou as drogas? Realmente? Você notou? Será que o Peru, a Bolívia e a Colômbia deixaram de produzir cocaína? Você acha que o Afeganistão deixou de produzir o ópio, etc? Você acha que o próprio Estados Unidos e vários outros países, sobretudo o México, deixou de produzir maconha? Você acha que isso aconteceu? Ou seja, a declaração da ONU foi uma declaração que tinha perspectiva de realidade ou não tinha? Essa resposta, evidentemente, está na cabeça de todos nós. É claro que a ONU não conseguiu o que ela pretendia em 98, e eu agora, neste segundo bloco que eu vou começar, vou te passar números desta guerra e o que é que aconteceu depois dessa declaração da ONU. E assim, fecho esse primeiro bloco e vou para o meu segundo